Jesus aí ao mundo, aos amigos, patrão, colega de trabalho, não importa quem, perturbe os vizinhos conhecidos, desconhecidos, tá? Mas pregue a palavra. E aliás, você não vai precisar fazer muita coisa, né? A tua parte é, assiste o link, e deixa que a gente fala aqui. E se a pessoa não gostar de mim, fazer o quê? Paciência, que Deus tenha misericórdia, né, do pastor e das ovelhas, por não ter tido tanta sabedoria assim em apresentar a palavra, e a pessoa por não ter tido a paciência de procurar entender o outro, né? Querido, vamos então ao estudo da palavra de Deus. Eu tinha pedido hoje a escola sabatina para terminar um pouquinho mais cedo, porque eu precisava de pelo menos 1 hora para pregar para vocês. E quando se trata de profecia e de livro de Apocalipse, eu sou bastante apaixonado, né? E eu entendo que a minha igreja precisa conhecer para valer esse tema. E aliás, vocês sabem que há 2 livros dentro da Bíblia, Daniel e Apocalipse, que têm a mensagem para o nosso tempo. Perfeito? Hoje, o que eu vou falar para vocês? Nós vamos fazer um voo panorâmico dentro do livro de Apocalipse, capítulos 12 a 14. Você sabe o que é um voo panorâmico? Uma vez eu fiz um voo panorâmico, quando eu tinha meus 18, 19 anos aí. Paguei caro para dar uma volta em helicóptero. Entrei naquele helicóptero lá, eu numa ponta, uma senhora casada com o cidadão que foi na frente, né? Estava ali, a outra moça do lado direito. E aquele helicóptero levantou voo, e há uma sensação tremenda, né? Muitas emoções, subiu, chega numa altura que o helicóptero ele começa a descer. Essa é uma hora que a gente não entende o que está acontecendo, porque o helicóptero começou a descer, mas todos os órgãos do corpo estão subindo ainda, e dá uma sensação horrível, e aquele helicóptero mergulhou firme, e lá embaixo ele fez uma curva. Gente do céu, aquela senhora casada com outro homem que estava lá na frente, pegou na minha perna ali, mas juntou firme na minha perna, na perna da outra moça, em desespero. O que eu quero dizer para você? Que quando estudamos Apocalipse, e em especial essa porção aqui, você vai participar de um voo panorâmico, e muitas emoções te aguardam. Eu espero que ninguém infarte aqui dentro, porque eu vou ter que dizer coisa para você sem usar figuras diretas, tá? E eu espero que você peça a Deus e ao Espírito Santo para ter entendimento do que é que vai ser dito aqui agora. Perfeito? Queridos, eu vou ler poucos textos aqui dentro disso. A ideia não é fazer um estudo minucioso disso, é panorâmico. Perfeito? Então, como essa mensagem vai ficar gravada ali na internet, depois você pode voltar novamente e anotar cada texto, ou se quiser fazê-lo agora, já pega um papel e começa a anotar os textos aí, perfeito? São vários, mas eu vou ler alguns somente, tá? Para a gente poder compreender. Bom, vamos lá então. Apocalipse capítulo 12, eu vou dar um panorama para vocês do que está acontecendo. Logo no capítulo 1, aliás, no capítulo 12, o verso 1 de Apocalipse, aparece aqui uma mulher grávida. Essa mulher grávida, ela é vista no céu por João, é uma nova visão aqui. Ela está pisando sobre a lua, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e essa mulher está para dar à luz. Ela começa a sentir dores de parto, e na frente dela aparece um grande dragão vermelho, 7 cabeças, furioso contra o menino que está para nascer dessa mulher. Ela está para parir, e o alvo do dragão é o menino. Quem é a mulher? A igreja de Deus ao longo das eras. Ela está grávida, ou estava grávida. Quando foi que ela engravidou? Lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Jesus aparece ali, e falando com o dragão, falando com a serpente, falando com Satanás, ele diz o seguinte: eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. Só que mulher ali não era Eva. Jesus está olhando para o futuro e para a sua igreja. Você vai ferir o calcanhar da mulher, e o descendente, o filho que vai nascer dela, percebe o momento da gravidez? O filho que vai nascer dela vai esmagar a tua cabeça. Então já estava profetizado essa história da igreja do que viria. Então a igreja esteve grávida por 4.000 anos, até que finalmente o menino nasceu. Quem era o menino? Jesus Cristo. Mas de acordo com o texto, esse menino seria arrebatado para Deus, para o seu pai, para o trono do seu pai. E agora o dragão, furioso porque não conseguiu destruir o menino,
ele começa a perseguir a mulher. E o que é a mulher? Igreja. E agora Deus dá então duas grandes asas, como que de águia para essa mulher, e ela voa para o deserto. E lá no deserto agora ela é sustentada fora da vista do dragão, da serpente. E ela fica ali por 1260 dias perseguida, vestida de saco, lá no meio do deserto, quase que escondida. O que significa 1260 dias? 1260 anos, em que a igreja verdadeira seria perseguida. Quem é que perseguiria essa igreja? Satanás, através de um agente que ele usaria. Papado. Como eu disse, eu não vou usar figuras, tá? O sistema papal, não é o Papa pode salvar, não tem problema nenhum, o problema é o sistema. 1260 anos de perseguição. Quando começou isso? Ano de 538, com a formação do Sacro Império Romano, momento em que o papado é colocado como corretor de hereges, e agora passa a usar a força do Estado para perseguir aqueles que discordam em termos de doutrina, perfeito? E ele então tem aí a sua jurisdição, seu poder, por 1260 anos, até que em 1798, o general Berthier de Napoleão vem, prende o Papa, confisca os estados papais e separa a igreja do Estado, acaba o poder da igreja, perfeito? Então, esse é o tempo em que a igreja ficaria no deserto. É curioso que no momento em que o dragão está perseguindo a mulher, ele joga água atrás da mulher para tentar afogar a mulher, para matar a mulher. Qual é a mulher? A igreja verdadeira. Perfeito? O que é a igreja verdadeira? Aquelas pessoas que não sucumbem em termos de doutrina de fé, eles se afastam da civilização para ir para os morros, para ir para as montanhas, para o deserto, para manter a sua fé intacta. Esses são perseguidos. O rio que é lançado da boca do dragão tenta afogar a mulher, só que há um momento em que a terra, olha a expressão, isso é muito importante, a terra abre a sua boca, engole o rio que era para devorar a mulher, e agora a terra defende a mulher, e a mulher é salva, pela terra que abriu a boca e conteve o rio que era para devorá-la. O que simboliza rio? De acordo com Apocalipse 17, verso 15, águas, que você viu aí, dentro de profecia é povo, multidão, é nação, é língua, é gente, muita gente. Portanto, o dragão moveria pessoas através do papado que incitaria as multidões para perseguir e matar quem eles consideravam como hereges. Isso foi interessante até o ano de 1613. Em 1613 acontece algo inusitado. A fina flor da Europa, ingleses, holandeses e outros tantos, franceses, eles, com a descoberta do novo mundo, pegaram um navio, Mayflower, e vieram para o novo mundo, para fugir da perseguição papal que acontecia na Europa. Resultado, no novo mundo, só tinha os índios que eram gente boa, os maus chegaram ali, né? Mas no primeiro momento os que chegaram eram tudo gente boa também, cristãos de verdade, e eles chegam agora numa terra onde não havia ninguém para persegui-los, e ali se funda a nação americana, Estados Unidos da América, que passa a ser uma nação livre, não tem perseguição religiosa, eles se fundamentam na palavra de Deus e crescem e prosperam de uma maneira incrível. E quem é Estados Unidos hoje? De uma nação completamente desconhecida, se tornaram a maior potência do mundo, de longe a maior potência, tá? Bom, a terra abre a boca. O que é mar? É gente, são países, são nações. Então, se terra ajuda, engole o rio, e terra é o contrário de água, já entendemos que terra é um lugar vazio. O que tinha nos Estados Unidos? Não tinha nações, não tinha nada. Era uma terra recém-descoberta. Perfeito? Não tinha perseguição. Então, você contrasta desta forma. Agora, o curioso é que chega um momento aqui. Agora esse eu vou ler com você, Apocalipse capítulo 12, verso 17, presta atenção nisso aqui, porque queridos, aqui Deus está identificando o seu povo, perfeito? Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher,
É essa que ele está perseguindo aí o tempo todo. Perfeito? E esse dragão agora foi guerrear. Ele move guerra. Move guerra contra quem? Com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Então veja, agora o dragão não mais persegue a mulher, ele para de perseguir a mulher já não é mais o objeto de ira dele. Parece que ele fez amizade com essa mulher que foi para o deserto a princípio. Tá? E agora a ira dele é com o que sobrou dessa mulher. Tem uma descendência que a mulher deixa e ele tem muita raiva dessa descendência. E o texto aqui identifica quem é essa descendência. E diz o seguinte: quem são esses? Esses são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás, ao mover guerra, primeiro ele fica com raiva do filho da mulher, ele quer devorar o filho, não conseguiu, derrotado, vencido. Agora ele persegue a mulher, aqui ele teve vitória. Num primeiro momento ele é derrotado, mas depois ele tem vitória porque ele vence a mulher. Só que sobra o resto que sai da mulher. E agora a ira dele é justamente contra esse resto, porque a mulher ficou amiga dele. No capítulo 17 ela é apresentada como uma mulher que está montada na besta e agora ela tem o nome Babilônia na testa. Infelizmente, ela apostatou. Aqui é catolicismo romano, a igreja católica apostatada. Isso aqui é o que está acontecendo. Perfeito? Foi apostatada. Mas agora olha o que o dragão está fazendo aqui. O dragão fica com raiva de quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí o finalzinho do verso 12, do capítulo 12 diz assim: e se pôs em pé. Em que local? Se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso aqui, querido, é extremamente importante. Olha para mim, para você entender o que está acontecendo. Onde é que Satanás se põe de pé? Na areia do mar. O que é a areia do mar? É a faixa que divide continente do mar. Perfeito? E agora, nós vamos olhar aqui o capítulo 13 e você vai ver uma coisa interessante. Lembrando que quando o livro de Apocalipse foi escrito, não tinha capítulo e versículo. Então esse capítulo 13 aqui não existe no original. Então o que está vindo após é uma continuação do texto. Então quando ele se coloca em pé sobre a areia do mar, ele agora, você tem que ligar com o restante da mulher que guarda os mandamentos de Deus, que ele está irado. Então ele vai dar vazão para essa ira dele, e ele vai usar dois agentes para perseguir quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então agora ele vai chamar os aliados dele. O primeiro aliado que ele chama-se besta que surge do mar, é a besta das águas. Olha, ele está em pé em cima da areia do mar, e agora ele chama o primeiro auxiliar. Me ajuda aqui. Besta do mar, surge. Para que a besta do mar surge? Queridos, aqui especificamente começa a identificar os inimigos daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Perfeito? É isso que está acontecendo. Bom, aqui apresenta essa besta, também tem 7 cabeças, 10 chifres, ela vai agir pelos mesmos 42 meses, que é o mesmo período em que a mulher foi para o deserto e ficou ali. Tá? Então está de novo falando do capítulo 12. Tá? E ela tem lá os seus diademas sobre a cabeça. Ela é semelhante ao leopardo, ela tem boca de leão, remete a Daniel, capítulo 7, onde fala de um momento que surge um chifrinho pequeno, esse chifrinho pequeno vai mudar a lei de Deus. Então tem um monte de informação aqui, que diz claramente o que está acontecendo. E a grande questão é mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, exatamente como eles aparecem em Êxodo capítulo 20. Essa é a grande questão. É o ponto máximo, é o ápice da guerra entre dragão e cordeiro, entre Satanás e Jesus Cristo. Vai envolver mandamentos de Deus. Esse aqui é o problema. Essa é a crise final para onde nós estamos indo assim, numa velocidade avassaladora. Tu te prepara, você não tem muito tempo para ficar construindo aqui nesse mundo não. Se você está colocando o teu coração aqui nesse mundo, está deixando de devolver o dízimo como deveria, de ofertar como deveria. Querido, te prepara, porque logo, logo você vai estar adorando outro poder que não é Jesus Cristo. Te prepara, tá? E a gente está lendo nos acontecimentos e nos eventos algo assim que a gente percebe que a coisa
vai arrochar bastante. Mas estamos aqui, não é? Chama primeiro o inimigo, essa besta que surge do mar. Uma coisa interessante que acontece aqui é que essa besta que surge do mar, ela recebe uma pancada na cabeça. Ela leva uma ferida de morte. Alguém golpeia essa besta. E eu já sei que foi em 1798, quando o general Bertilla de Napoleão, não é? Prende o Papa, leva ele em cativeiro, separa a igreja de Estado, confisca os estados papais. É isso que está acontecendo aqui. Ela leva uma ferida de morte, parece que a igreja ia acabar. Mas sabe o que é interessante? O Apocalipse capítulo 13, dá uma olhada nesse texto aí também, diz aqui, no verso 5, vamos começar a partir daqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, autoridade para agir 42 meses, levou a pancada, né? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o lugar onde mora Jesus e intercede por nós. O papado odeia o santuário celestial, odeia o ministério de Cristo e diz que Cristo não faz nada lá, o que faz aqui são os padres perdoando os pecados. Isso é abominação, tá? Isso é a difamação do tabernáculo. E aí diz o seguinte: foi-lhe dado também, verso 7, que pelejasse contra os santos e os vencesse, é a perseguição papal, de 538 a 1798. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, nação e língua, e adorarão todos os que habitam sobre a terra. Mas quem que adora esse poderio, chamado besta das águas? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que tal? Queridos, essa ferida da besta em algum momento vai ser curada, e o mundo todo vai adorar a besta, o mundo todo. Nós estamos num momento em que a ferida da besta ainda está assim, né, tá gravemente ferida, mas a ferida está por um tris para ser curada, está quase recebendo alta do hospital, da UTI, por muito pouco. Agora o curioso é o seguinte, olha como termina essa narração que fala da besta das águas. O verso 10 diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. E aí a última frase diz o seguinte: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Interessante, apresentam poder perseguindo o povo de Deus, submetendo o mundo todo a uma adoração, e no final diz o seguinte: mas aqui tem um grupo que persevera. Aqui tem um grupo que é fiel. Aqui está a perseverança dos santos. E o que é essa perseverança dos santos? Lembrando que dentro do Apocalipse, nenhuma palavra aqui, ela existe simplesmente para enfeitar o texto. Cada uma tem um peso, cada uma tem um significado. Por exemplo, qual é o significado de perseverança? Quando você vai para o capítulo 14 e o verso 12, o próprio Apocalipse explica o que é a perseverança. E como é que você deve entender o que está escrito aqui. E o capítulo 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Tá bom, anjo? E o que é essa perseverança dos santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Percebe? Volta de novo no versículo 17 do capítulo 12, onde o ponto principal de combate da guerra é mandamentos. Então, quando fala dessa besta que se levanta das águas, ela está ajudando o dragão na guerra contra quem? Contra quem guarda os mandamentos. E agora, nesse mover de guerras, apresenta, né, o mundo todo indo na vibe dessa besta, mas tem um grupo que está perseverando, eles são fiéis. E o que isso tem a ver? Que eles guardam os mandamentos. Eles não descambaram como o restante do cristianismo. Eles se mantêm firmes. Agora, Satanás chama o segundo agente, o segundo auxiliar dele. Primeiro ele chama a besta da terra, não é? Agora ele chama o segundo agente. E olha de onde ela vem. Aqui no verso 11 em diante, vi outra besta emergir da terra. De onde ela sai? Da terra. E ela tem 2 chifrinhos semelhantes aos de um cordeiro. Olha a cena, dragão em pé sobre a areia do mar,
do mar ele chama a besta das águas, e depois ele chama a besta da terra. Sabe o que está acontecendo aqui? É a ação da trindade satânica. Assim como Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Estão ali, naquilo que os homens chamaram de trindade, é a divindade, não é? Manifesta em 3 pessoas, o Pai distinto do Filho, o Filho distinto do Pai e do Espírito Santo distinto dos outros 2. Satanás também tem a sua trindade. Agora o curioso, olha que interessante, isso aqui não está por mera casualidade aqui não. Tá? João, quando escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele está fazendo justamente um contraste, não é? Qual sempre foi o objetivo de Satanás? Tirar Deus do seu trono. Ele sempre quis ter um trono para ele ser semelhante ao Pai. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, aqui no Apocalipse capítulo 13, não é? Você vai perceber que o dragão, ele está tentando usurpar o trono de Deus. E assim como o Pai não aparece, não mostra o seu rosto, vocês vão perceber que o dragão também não mostra o seu rosto. Ele não aparece para a humanidade dizendo, eu sou Satanás, eu quero que você me adore, não é? Que você se rebele contra Deus. Ele não aparece, ele não mostra o seu rosto. Perfeito? Ele tem o seu trono, pelo menos está dizendo, né, em outras partes da Bíblia, que ele tem o seu trono. E aí, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai fazer para seduzir o mundo de forma simpática? Ele envia o seu filho. Qual é o seu filho? O papado. A obra-prima de Satanás. Tá? O papado. Ele envia o seu filho, chama das águas e fala, vai lá e persegue. Persegue quem? Quem guarda os mandamentos de Deus. Pode perseguir. Ele não se apresenta. Então, assim como o Pai envia o Filho para falar do Pai, para exaltar o Pai, para falar das leis do Pai, o papado vem também para falar do quê? Das ideias e da intenção do dragão, o seu pai. E é curioso que, assim como Jesus Cristo, quando vem nesse mundo, ele prega. E o que acontece com Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é ferido de morte, mas ele ressuscita, e vai para o trono e é glorificado. Aqui no Apocalipse 13, a besta que surge das águas, o filho do dragão, papado, acontece a mesma coisa. Ele é simpático, não é? Porque ele vem como Jesus, é o vigário de Jesus, né? De Deus, do Pai. E aí, de repente, agora, ele é ferido de morte, percebe? Quando é que ele recebeu a ferida de morte? 1798. Mas a Bíblia diz aqui que a sua ferida seria curada. Assim como Jesus foi curado e ressuscitou e todo mundo glorificou a Cristo, a besta também ressuscitaria. E o resultado? A terra inteira iria se maravilhar após a besta ia... quem quer semelhante? Interessante, né? E aí, querido, assim que Jesus sobe para o céu, o que é que Jesus faz? Jesus manda um enviado. Quem é o enviado? O vigário de Jesus na terra, o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, quando desce lá em Atos capítulo 2, né? Ali, 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo desce, e o que tem descendo à vista dos homens? Fogo desce à vista dos homens. E o Espírito Santo faz sinais e maravilhas através da igreja. O agente que Satanás chama aqui agora, que é a besta da terra, que tem os chifres como os de cordeiro, vai fazer exatamente uma contrafação do Espírito Santo. Você tem o terceiro membro da trindade satânica. E o que esse membro faz? Ele faz fogo descer do céu à vista dos homens. Ele faz sinais e prodígios. É isso que a besta da terra está fazendo. E vamos dar uma olhadinha agora aqui no texto, porque isso aqui eu acho espetacular. Me acompanha aí. Olha o que está acontecendo com essa besta da terra, para você ver que assim como o Espírito Santo ele exerce a autoridade de Cristo na presença de Cristo, né? A besta da terra também exerce a autoridade da besta das águas na presença dela. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro. O que parece o cordeiro aqui não é um animal, são os chifres do animal. O animal na Bíblia não descreve qual é a sua aparência, apenas fala que o chifre parece como de cordeiro, o poder parece. E cordeiro na Bíblia o que é? Cordeiro é Cristo. Então automaticamente está falando de alguma coisa, de um poder que vem, que imita Cristo, mas é agente de Satanás. E aí diz assim, parecia o cordeiro, mas fala como o dragão, quando abre a boca, né, como dragão. O que esse cordeiro faz? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra
e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo, olha o ponto principal aqui, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Quem que é essa besta que surge da terra, queridos? Qual foi a terra que abriu a boca para devorar o rio lançado pelo dragão? Estados Unidos da América. Tá? Lembrando que os Estados Unidos da América foram levantados como nação por protestantes. Os Estados Unidos da América até hoje é um país protestante, e a origem está ali. Então a terra, num certo momento, ela livra o povo de Deus, mas segundo a profecia aqui, a própria terra que salvou a mulher, iria agora perseguir o restante da semente da mulher, sendo auxiliares do dragão. E aqui estamos falando dos Estados Unidos da América. Está dizendo que esse poder, e quando falamos dos Estados Unidos da América, queridos, vamos falar de protestantismo, e aqui nós vamos colocar os evangélicos e todos os demais protestantes. Você está escutando o que eu estou te falando aqui? Você pode ficar escandalizado, horrorizado, rasgar suas vestes, mas essa é a realidade que a palavra de Deus está apresentando aqui. Está falando de uma apostasia também no seio evangélico e protestante. Tá? Geral. Contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. Esse é o ponto principal aqui. É isso que está acontecendo. E uma coisa curiosa é que diz aqui que quem aceita essa autoridade são aqueles que habitam sobre a terra. Domingo passado, eu fiz uma outra introdução, fiz 3 introduções, aguardando os irmãos aí trabalharem para a gente começar o estudo, não é? E aí a gente fez uma clara distinção, o que significa esse termo, habitantes da terra e os habitantes do céu dentro do Apocalipse. E os habitantes da terra são justamente os apostatados, afastados, os rebeldes contra Deus. Ao passo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que de fato estão com Deus, eles são apresentados como que já estivessem no Monte Sião, ao lado de Cristo. É isso que assim o Apocalipse apresenta. Então, meu amigo, se você está guardando os mandamentos de Deus, se você é fiel, você já é apresentado como se estivesse morando no céu. E aquele que é rebelde contra Deus, não quer guardar os seus mandamentos, ele é visto como sendo um habitante da terra. A terra é um problema. É a terra caída. O dragão desceu à terra, certo? Então, esse é o contexto que está sendo apresentado aqui. Agora, está dizendo aqui que essa besta, ela seduz, né? Seduz com os milagres, com os sinais, com as maravilhas, com o fogo. Aliás, querido, deixa eu fazer um parêntese aqui. Seduz. Esse verbo de sedução aí, você já subentende como funciona, não é? E quando fala de sedução aqui, automaticamente você pensa assim, não é? Nas mulheres da terra, tá? Não nas mulheres do céu. As mulheres da terra, elas usam seu corpo para seduzir, não é? Suas formas, elas gostam de se apresentar assim, voluptuosas, né? Hoje é assim, valoriza o corpo e mostra o que você tem, sedução, para pegar as pobres ovelhas que moram no céu e acabar com elas, né? Tu te cuida, viu? Aqui a besta que surge da terra está fazendo assim, ela seduz, e quando seduz é porque é algo agradável, é algo que enche os olhos. Ela está seduzindo os que moram sobre a terra. E o que ela faz para seduzir? Os sinais, as coisas maravilhosas. Aliás, o mundo evangélico está encantado com os milagres que estão acontecendo no meio dos templos e das igrejas, não é? As pessoas estão sendo curadas, tanta coisa acontecendo. As pessoas vão para as igrejas para ter dinheiro, carro novo, casa. Só não querem abandonar o pecado. Mas elas querem construir um reino na terra, então elas estão sendo seduzidas, só que elas não percebem que estão se posicionando exatamente ao lado de Satanás, para serem destruídos e usados como instrumentos, como a besta da terra, que vai perseguir quem de fato guarda os mandamentos de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Agora, adiante, está dizendo aqui que essa besta agora, não é? Ela fala, ela impõe para o mundo todo, dizendo aqui que é para fazer uma imagem da besta, a imagem
expressa daquela besta que tinha sido ferida, a espada mais sobreviveu. Então, peraí, se é para fazer uma imagem da besta que foi ferida, e o que é a besta que foi ferida? É o Sacro Império Romano, e igreja usando o Estado para matar quem discordava doutrinariamente dos seus ensinos. Isso aqui é a besta da terra, essa foi a besta. Besta é esse movimento, política e religião juntos, unidos. Perfeito? Então, se está dizendo aqui que uma imagem da besta vai ser feita, e aí eu estou colocando no futuro, porque isso aqui ainda não aconteceu. Mas, queridos, está acontecendo. Tá? Está dizendo aqui que esse poderio que surge da terra, Estados Unidos da América, mais protestantes, vão fazer uma imagem, ou seja, eles vão seguir o mesmo exemplo do que o catolicismo já fez no passado. É isso aqui que o Apocalipse está dizendo. E sabe o que está acontecendo? Aliás, o Dr. Kleber, né, que deve estar nos assistindo, ele até me ligou ontem e falou: pastor, você viu o que a CNN divulgou? Eu falei: não sei, eu tive tanta correria, liguei para tanta ovelha, né? Comecei a trabalhar às 6 da manhã, fui até quase meia-noite, tive tempo para nada, só perturbando as minhas ovelhas. Ele me falou: olha, na CNN, teve agora, né? Agora que eu fui me tocar de que teve aí uma cúpula do clima, e os Estados Unidos está aí liderando isso, e o mundo agora está colocando sobre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Qual é a religião de Joe Biden? Católico. Os Estados Unidos só teve 2 presidentes católicos. Ronald Reagan, que estende a mão para o Vaticano, para formar laços ali e haver tolerância de embaixadas, reconhecimento de que o Vaticano sim, tem direito a existir em uma nação. Até a década de 70 não tinha, 78. Depois vem o Ronald Reagan católico e faz amizade com o papado. E agora vem de novo um presidente católico. E é interessante que esse presidente católico vai ser o líder das metas climáticas para a próxima década, até 2030. Até 2030, esse mundo está dizendo que nós temos que salvar o planeta e nós temos que colocar medidas eficazes para salvar o planeta. Querido, se você escuta falando uma coisa dessa, é para você ficar com o zoião assim, ó, regalado. Isso aqui já está falando. E aí, quem que entrou de cabeça apoiando? Quem? Franciscos. O Papa Francisco. Apoiando de cabeça. Quem mais está apoiando? China, Rússia, o Brasil. Todo mundo está convergindo para uma união. Tá? E o próprio, aliás, hoje à tarde, né? Por um acaso, estava dando uma última olhada aqui que eu poderia inserir no sermão ou tirar, e eu vi que o Michelson Borges, ele vai falar às 2 horas no blog dele, tem um vídeo já preparado, já até coloquei o alarme lá para depois eu assistir, vai falar exatamente sobre isso aqui. E o Michelson tem acompanhado, né, muito de perto, jornalista, e é bastante interessante. Tá? Então esse mundo vai estar se unindo em uma bandeira. Qual é a bandeira? A bandeira do clima. Agora, sabe o que é curioso? Que essa bandeira do clima, ela vai ter um aspecto religioso. Vai ter um aspecto religioso. Tá? Em 1998, 31 de maio, João Paulo II lançou uma encíclica bem interessante. Uma carta, não é? Dirigida para a Igreja Católica, para os bispos, não é? O clero geral e aos fiéis. E nessa carta, eu até tentei montar a tempo um PowerPoint, mas eu percebi que era muito mais complicado fazer algo didático para vocês do que eu imaginava, acabei desistindo. Mas, olha só um dos trechos, no parágrafo 64 da encíclica Dies Domini. Sabe o que essa encíclica Dies Domini, ela defende? A guarda do dia de domingo, como dia de adoração a Deus. Em contraste com o sábado, que é estabelecido pela palavra de Deus e que está dentro dos mandamentos de Deus, lá em Êxodo capítulo 20. Certo? A encíclica, lá no parágrafo 64, ela diz o seguinte: só no século IV, ela admite o que aconteceu com a questão do domingo, a transferência do sábado para o domingo, e nessa encíclica admite, só no século IV é que a lei civil do Império Romano reconheceu o ritmo semanal, fazendo com que no dia do sol, e a Igreja Católica reconhece isso através do seu líder máximo, domingo era dia do sol, era dia em que se adorava um astro,
que vem do culto ao deus Mitra. Era o mitraísmo, que o imperador pagão, não é, tinha lá suas relações. Tá? Então a igreja reconhece porque está lá, e você pode entrar no próprio site do Vaticano e olhar isso aqui não é invenção minha, colhi do próprio site do Vaticano isso aqui. Tá? E diz o seguinte: os habitantes da terra, das cidades e corporações de diversos ofícios, parem de trabalhar. Então a igreja fala assim, que bom, lá naquela época, foi 7 de março de 321, certo? O sábado, oficialmente, ele deixa de ser o dia de guarda, e agora, civilmente, a linguagem, queridos, é que me chama a atenção, porque está dizendo aqui de governo civil. A igreja está falando de governo civil. O que a igreja está fazendo? Ela está começando a apelar para o braço civil. Aí, mais uma outra, parágrafo agora 67, diz assim: por isso é natural que os cristãos se esforcem, está dirigindo aos membros da sua igreja, para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Quando foi isso? Lá em maio de 98. O que o Papa está dizendo aqui? Irmãos, trabalhem para que o governo civil entenda a sua obrigação de manter a santificação do domingo. Isso aqui não estou inventando não, você vai lá no site do Vaticano e olha essa encíclica aqui, beleza? Aí, agora em 2015, dia 24 de maio, surge uma outra encíclica, feita por quem? Pelo Francisco, tá? E aí, a Laudato Si, é o nome da encíclica. Isso aqui para mim não é por um acaso não. Sabe o que significa Laudato Si Miserere? Louvado seja meu Senhor. É uma encíclica de adoração a Deus, chamando a adoração. E nessa encíclica, parágrafo 3, o Francisco escreve assim: agora, à vista da deterioração global do ambiente, meio ambiente, natureza, quero dirigir-me a cada pessoa que habita nesse planeta, habitantes da Terra. Portanto, o Papa está se dirigindo a você aqui. Ele está fazendo um chamado para você. Estou me dirigindo a cada habitante desse planeta. E aí, reticências, porque eu estou pulando para não ler muito. Nessa encíclica, diz ele, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. Respiramos o mesmo ar, moramos no mesmo planeta, então é a nossa casa, é a casa de todos. Então nós temos que tomar providências para cuidar da nossa casa. Vocês estão entendendo aqui? Bom, continua. Parágrafo 201, deu um pulo aqui agora, lá para o final da encíclica. A maior parte dos habitantes do planeta, quem é que adora a besta? Adorarão todos que habitam sobre a terra. A maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente. E isso deveria levar as religiões a estabelecerem um diálogo entre si, visando o cuidado da natureza. Daí fala mais, cuidado dos pobres, fraternidade, respeito e tal. Pulo de novo lá, parágrafo 237. Esse é um parágrafo que fala especificamente sobre o dia de domingo como guarda, relacionado à natureza, ao meio ambiente. Olha onde é que a coisa está sendo levada. E diz o seguinte: domingo, não é? Esse dia, a semelhança do sábado judaico, e aí fala que o sábado, você percebe o contraste aqui, a trombada, de maneira declarada. O domingo, em contraste ao sábado judaico, então o sábado é coisa de judeu. Mundo, vocês não precisam guardar sábado, isso é coisa de judeu. Tá? Em contraste, é-nos oferecido, que dia? O domingo, um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com os outros e com o mundo. Então o domingo passa a ser um dia para resolver o problema de todo mundo. O teu, o meu, o nosso, deles e todas as coisas. Tá? E aí continua dizendo o seguinte: assim, o dia de descanso, domingo, difunde a sua luz sobre a semana inteira e nos encoraja a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. O que está acontecendo nessa cúpula do clima e você vai estar observando aí? O mundo encontrou um inimigo comum. Qual é o inimigo comum? Uma provável extinção em massa do planeta em função de que os homens são gananciosos, muita fumaça, aquecimento global e a vida logo vai extinguir. Então esse inimigo precisa ser debelado.
Então agora a religião, igreja, a todos os habitantes da terra, do planeta, eu vou me dirigir, a gente precisa se unir. Se você é evolucionista, não importa, a gente tem que salvar o planeta. Percebe o chamado que está sendo feito? E queridos, o mundo vai se esforçar ao máximo nesses próximos anos aí para fazer isso aqui se cumprir. Se esperta. Vai se esforçar ao máximo. Tá? O que o Apocalipse volta a dizer? Aqui está dizendo que esse poderio, a besta da terra, quem que é a besta da terra? Estados Unidos da América e todos os protestantes. Aliás, queridos, quando se trata de protestante, não é? Onde estão os protestantes? No mundo inteiro. Perfeito? Então, protestantismo também vai cair de cabeça. Mas que protestantismo? O apostatado. E deixa eu dizer uma coisa para você, porque isso aqui é importante, dizer o que crê a igreja adventista a respeito das pessoas de outras igrejas. Nós cremos que Deus trabalha em todas as denominações e tem pessoas lá dentro e o Espírito Santo tem trabalhado lá dentro. Nós cremos nisso. Aliás, cremos que o maior número de pessoas que vão salvar estão nas outras igrejas, não estão aqui dentro. Assim como cremos que vai ter um monte de adventistas que vai se perder. Certo? Porque Deus está buscando corações sinceros. E que só se curvem diante dele. Que não venham a reconhecer placa de igreja como autoridade, pastor, papa, bispo, não importa quem. Que se curvem somente diante de Deus. E Deus tem pessoas em todas as igrejas. Deus tem. Assim nós cremos. O problema aqui é a liderança e para onde esses movimentos estão conduzindo a humanidade. Perfeito? E aqui está dizendo aqui que a besta, não é? Ela vai fazer com que todos, pequenos e grandes, certo? Não poupa ninguém. Se você é rico, se você não tem, aliás, Bill Gates também já está colocando a sua fortuna a favor, que é batista, né? A favor dessa salvação do planeta, questão do clima. E as igrejas têm que se preocupar com isso, e claro que o cristão tem, nós somos criacionistas, Deus criou tudo bonitinho, belo e perfeito, e nós dominamos para manter as coisas assim. Nós partilhamos de um pensamento, mas não da forma como as coisas estão acontecendo, como um afastamento de Deus. Né? Então essa besta, a besta da terra, faz o quê? Ela comunica fôlego à imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta, querido, é uma união de igreja e Estado. Portanto, a Bíblia está dizendo aqui para mim, que lá nos Estados Unidos e mundo afora vai acontecer uma união de poderes de novo. Igreja e poder civil. Você viu a encíclica que eu disse para você aqui? A igreja falando o quê? Vamos atrás da legislação civil. Para fazer o quê? Para o mundo entender que essa nossa casa comum tem que ser guardada. A igreja vai atuar junto à legislação civil, os políticos, para ter leis que garantam que esse mundo seja preservado. E o domingo aparece aqui, como você já viu na encíclica, como algo que nos encoraja. O domingo é um encorajamento para você levar a sério isso aqui. E essa besta, quando chegar nesse ponto de juntar política e Estado, olha o problema agora, né? Diz aqui que foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós vamos chegar num ponto, queridos, onde Satanás vai mostrar toda a sua ira. Percebe quem está irado aqui? Lembra do verso 17. O dragão se coloca em pé em cima da areia do mar, ele está orquestrando tudo por detrás. Ele chama a besta das águas, a besta da terra, e solta contra o povo de Deus, que persegue o povo de Deus. É isso que está acontecendo. Ele orquestra, ele não aparece, mas ele orquestra. Ele mostra uma cara simpática. Mas ele está irado contra quem? O objetivo dele aqui é destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ele quer acabar com você. Se você guarda os mandamentos de Deus, ele quer te destruir. Percebe? Então vai matar. Não tem para ninguém, pelo menos vai tentar, porque ele não vai conseguir. Porque Apocalipse 17 diz que aqueles que estão com o Cordeiro vencerão. Eles vencerão a besta. O lado vitorioso já foi declarado, eu não preciso ter dúvida, que é justamente o lado que guarda os mandamentos de Deus. Vão ser oprimidos, vão ser perseguidos, vão sofrer, mas vão ser vitoriosos no final. Deus vai dar espaço para a besta atuar. E diz aqui que, não é, todos, verso 16, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, todos, faz que seja concedida agora uma marca sobre a mão direita ou sobre a
fronte. O que essa besta da terra vai fazer? Em homenagem à primeira, estão juntos. Olha o Biden e o Chiquinho aí. Faz uma imagem para a besta. E quem não quiser, vai morrer. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos ter que dar um jeito de encontrar um meio de definir, de filtrar quem realmente está do lado da besta e quem não está. Então, para a gente entender quem está do lado da besta, nós vamos marcar. Então, aqui, querido, entenda agora uma outra contrafação que Satanás está fazendo além da trindade satânica. Porque Satanás, ele sonha em usurpar o lugar de Deus. Então, ele partilha o seu trono com a besta das águas e a besta da terra. Mas assim como Deus tem o seu governo baseado e fundamentado na sua lei, e claro que se a besta da terra vem para dominar o mundo, ela não pode dominar o mundo permitindo que a lei de Deus continue. O que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Percebe? Então essa lei tem que ser abolida. Ela foi abolida? Foi abolida. Não é? Em especial, qual dia foi abolido? Bom, se você pega o mandamento do catecismo, você vê lá que sábado foi deixado de lado e foi substituído pelo domingo, baseado puramente na autoridade da igreja. E os protestantes e evangélicos estão fazendo o quê? Guardando o dia de domingo exatamente como a igreja propôs que fizesse. Deixaram de ser cristãos bíblicos, abandonaram a Bíblia para seguir a besta. Então já estão seguindo. Estou generalizando aqui. Já coloquei o meu ponto de vista a respeito de pessoas individuais, mas no geral é isso que está acontecendo. Tá? E a Bíblia apresenta o sábado como uma marca de Deus? Apresenta. Lá em Êxodo, não vou ler para ganhar tempo, Êxodo 31, verso 12 e 13, Deus fala assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de marca, de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que santifica vocês. A prova de que você é meu, de que você entende que sou eu que te santifico, que sou eu que conduzo a tua vida, sou eu que mantenho você firme aqui, é você guardando o sábado. Essa é a prova. Quando você vai para Ezequiel capítulo 20, verso 12, é a mesma coisa, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vocês. Você vai para Ezequiel capítulo 20, verso 20, Deus fala de novo, também lhes dei os meus sábados, é o sinal entre mim e vocês. Percebe, querido? Biblicamente você vai ver isso. Aliás, Apocalipse capítulo 1, verso 1 fala o seguinte, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer aqui. A revelação do Apocalipse não é para os habitantes da terra, é para aqueles que moram no céu, mas que estão aqui ainda. E quem são eles? Quem são os servos de Deus? Se você vai para Isaías 56, versos 6 e 7, lá diz o seguinte, sendo desse modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, a esses eu vou levar ao meu santo monte. E no Apocalipse você vê o povo de Deus no santo monte. Portanto, o Apocalipse, logo no primeiro verso, já fala que a revelação é para quem guarda o sábado. E as demais igrejas que não guardam nunca vão entender o Apocalipse. Vão à perdição nas trevas, porque aceitaram o dia de guarda que Roma implementou. Percebe? Aí, querido, o que esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 13, o verso 16, fala sobre essa marca na mão e na testa? De onde está tirando isso aqui? Lembrando que o Apocalipse, ele sempre empresta de vários outros livros da Bíblia as ideias. Então, quando fala de marca na testa e marca na mão, que lugar na Bíblia fala disso? Deuteronômio capítulo 6. Rapidão, dá uma olhadinha lá. Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu colocar o contexto para você aqui. No capítulo 5, você tem uma repetição dos 10 mandamentos. Deus exaltando. Moisés está quase entrando na terra de Canaã, e Deus reafirma novamente os 10 mandamentos, aparece aqui, e depois que faz toda essa menção a respeito dos 10 mandamentos, Deus fala o seguinte, olha, capítulo 6, verso 1, então, pois, são estes os mandamentos, os estatutos, os juízos, perfeito? Que mandou quem? O Senhor. Então, se você guarda esse mandamento, você reconhece quem como autoridade da sua vida? O Senhor. Então, é Deus que está mandando. E aí Deus fala o seguinte, olha, você vai atentamente, cumpre esses mandamentos, guarda direitinho,
Verso 6, essas palavras que eu hoje te ordeno vão estar no teu coração. Que palavras? Os mandamentos. Enfia no coração esses mandamentos aqui. Ele tem que estar ali, gravado no teu coração. E aí continua. Tu, pais, quem é pai tem filho, as inculcarás a teus filhos. Enfia na cabeça do teu filho, pai. E dela fale assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Olha o dever que Deus coloca aqui, mandamentos. Aliás, se os pais tivessem feito o seu dever de ensinar para valer os seus filhos, não teria evolucionismo, não teria guarda de domingo. O vacilo foi em não passar para a próxima geração o que deviam ter aprendido. Deixa brincar à vontade, quando for grande entende, já era, o diabo já ganhou faz tempo. O verso 8 é o principal de onde o Apocalipse 13, 16 está tirando aqui o texto. Olha o que diz. Também os atarás. Atará o quê? Os mandamentos. Como sinal. Aonde? Na mão. E te serão por frontal entre os olhos. O que está dizendo aqui? Você vai marcar. Esses mandamentos aqui é para marcar. Marca na mão e marca na testa do teu filho, das gerações futuras. Não é para se afastar disso aqui. O que são os mandamentos de Deus? Querido, a lei de Deus, quando foi construído o santuário, era colocada dentro da arca. Aquela arca era uma parábola, uma figura do próprio trono de Deus. Portanto, a base do governo de Deus são esses mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo. Satanás odeia o governo de Deus, quer usurpar o trono de Deus, mas junto com o trono de Deus não posso deixar que esses mandamentos continuem. Então, em vez de sábado, vai ser o domingo. Vamos mudar a lei de Deus para reconhecerem a minha autoridade, é o domingo. Então, quando o Apocalipse, volta lá no capítulo 13, você volta ali novamente, você tem o quê? Marca na mão e na testa. Perfeito? Pequenos e grandes. O que está acontecendo aqui? Imposição do dia de domingo. Porque a besta da terra está irada. Contra quem? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, já foi colocado lá no capítulo 12, verso 17. Então vamos marcar os nossos. Enquanto Deus marca o deles, aliás, no capítulo 7 de Apocalipse, de 1 a 5, você vê um anjo que nasce do nascimento do sol, marcando com o selo de Deus a testa de quem realmente adora a Deus. É o sábado ali. Querido, se você ainda não guarda o sábado, você ainda não tem o selo de Deus. É isso aí. Mas também o domingo ainda não virou o selo da besta. Não sei se eu deveria tranquilizar alguns ou perturbar, né? Mas eu tenho que ser leal ao que de fato acontece. O domingo ainda não é a marca da besta. Tá? E quando é que isso aqui vai virar a marca da besta? Quando a legislação civil e igreja se juntarem para fazer o quê? Imposição de leis legislativas, obrigando a humanidade a parar no dia de domingo. Para quê? Para encorajar o mundo a proteger a natureza e salvar a natureza. Vocês estão entendendo aqui? As peças do quebra-cabeça estão conseguindo juntar tudo? Eu sei que isso aqui é meio complicado para muitos aí. Mas, querido, a palavra de Deus, por isso que Deus fala que você tem que estudar. Examina. Isso aqui não é para ler como jornal, não. É examinar. Examinar é você parar tempo aqui para entender. Se você não entender, você vai ficar do lado errado. Certo? Então, Deus tem aqui... O seu povo está marcando o seu povo, enquanto a besta marca o seu povo. São os habitantes da terra contra os habitantes do céu. É isso que está acontecendo aqui. Agora, sabe o que é mais curioso? Eu vou pular muitos detalhes aqui, não vou falar do número, da marca, porque isso nem esquenta a cabeça com isso aqui. Tá? Em outro momento a gente fala do número, que não é o número 666 que aparece aqui, na verdade é o número 600, vírgula, número 60, vírgula, número 6, é outra coisa, mas outro dia a gente fala. Agora o que acontece? Você vê esse embate todo, dragão, a besta do mar, a besta da terra, perseguindo os que guardam os mandamentos de Deus, e aí agora o foco da câmera do filme aqui, vai para o povo de Deus. Aonde é que está o povo de Deus? Do verso 1, capítulo 14, verso 1 a 5, onde eles estão? Olhei e eis o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, olha que interessante, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome e o nome do seu pai. Eles estão marcados também, só que eles estão aonde? Junto com o cordeiro. Eles não ficam com a besta marca os seus, Deus marca os seus, habitantes da terra, habitantes do céu.
E aí, querido, eles não têm mentira, eles não têm engano na sua boca, não se misturam com mulheres. Mulheres são as igrejas que apostataram e seguiram a besta. Isso aqui é outro estudo demorado. Mas sabe o que é interessante? Vai aparecer agora o conteúdo da pregação do povo de Deus que mora no céu. Eles, ainda não é a volta de Jesus isso aqui. Assim como a besta prega, ela tem boca que fala, faz leis, Deus tem um povo na terra que declara as suas leis. E aí vem o primeiro anjo aqui no verso 6 e 7, e esse anjo faz uma conclamação, assim como a besta está tentando dobrar todo mundo para adorá-la, o primeiro anjo chama também o evangelho eterno para todos que habitam sobre a terra. Quem são os que habitam sobre a terra? Os apostatados, os afastados rebeldes contra Deus. E o que esse anjo fala? Temam a Deus, não é a besta, é a Deus. E faça o que mais? Adore o Deus que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Isso aqui é uma referência direta ao mandamento do sábado em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Direta, isso aqui é uma repetição do mandamento do sábado. Portanto, o povo que habita no céu fala o seguinte: mundo, não adora a besta não é para guardar o domingo, é para guardar o sábado. Uma coisa interessante, a mensagem desse anjo aqui é dita em fonemega. Fonemega é a palavra grega. Megafone. Mega, grande. Fone, voz. Grande voz. Esse anjo prega em grande voz. Ele não tem medo de pregar. Querido, se você é tímido e tem medo de pregar essas coisas aqui, lamento, você deve estar morando em outro lugar. Você deve estar morando na terra, não no céu. Porque o crente verdadeiro é desafiado a não ter medo, porque ele tem grande voz pregando isso aqui. Ele aumenta, ele grita, ele fala mesmo. Aí vem o segundo anjo que diz o seguinte: caiu Babilônia a grande. Agora quem é mega aqui não é a voz do anjo, é a voz a Babilônia que é grande. Polis mega, megapolis, Babilônia, a grande cidade. Tá? Há uma mensagem tímida que fala da queda de Babilônia. E o que é a queda de Babilônia? É a mensagem que diz que essas igrejas católicas, protestantes e evangélicas caíram. Então, como diz aqui numa voz tímida, eu entendo que Deus está dizendo o seguinte: calma, não é para atacar com tanta fúria assim essas igrejas, certo? Prega de leve, né? Ao dizer que essas igrejas são caídas. Então, vamos poupá-las por enquanto. Aí, quando volta na mensagem do terceiro anjo, você tem aqui o anjo de novo falando o seguinte: megafone, de novo é uma grande voz, e essa voz agora convida o mundo todo de novo a não se curvar diante da besta. Então, a besta tem que ser exposta com grande voz. Os mandamentos de Deus têm que ser expostos com grande voz, ou seja, a mentira e a verdade têm que ser contrastada diante dos olhos do mundo. Tem que acontecer isso aqui. Percebe? Agora, queridos, por que isso aqui está acontecendo? Por que o segundo anjo fala com voz tímida? Porque essa mensagem vai ser repetida em Apocalipse 18, de 1 a 4. Eu não vou ler com você, depois você lê em casa, por causa do tempo. Mas sabe o que diz ali? Que desce um anjo poderoso do céu, e a palavra grega aqui é exatamente a mesma que é usada no primeiro anjo e no terceiro, mas que é poupado no segundo. Diz que esse anjo, quando desce do céu, ele diz em grande voz, em megafone, a todos os que habitam sobre a terra: caiu Babilônia e agora sim se tornou morada de demônios. Por que está sendo dito isso aqui? Porque Babilônia inicia a sua queda num momento específico. Se você me acompanhar em algum momento em profecia, vai descobrir que foi em 1844. Lá Babilônia inicia a sua queda, por isso o segundo anjo ele não usa grande voz, porque ela ainda não completou a sua queda. Deus tem gente ainda em todas as igrejas, mas a mensagem já tem que ser proclamada, não para acusar, não para bater, para ofender, para ferir, mas tem que ensinar. Só que, queridos, vai chegar o tempo quando surgir essa união de igreja e Estado, protestantes, católicos, todos juntos, a trindade satânica junta, para tentar dobrar o povo de Deus. Quando a legislação dominical for dada, Babilônia terá completado a sua queda, que são os três poderes. Nesse momento, quando o decreto dominical for dado, faz sentido agora o texto de Apocalipse 18. Agora o povo de Deus tem que fazer o quê? O uso do megafone, porque agora a verdade ela cumpriu o seu ápice, e aí de fato, as igrejas agora se tornaram completamente morada de demônio, coito, não é?
Ato sexual de todo tipo de ave imunda e detestável. E aí quando você olha para a tolerância que está se tendo em termos de homossexualismo, tanta coisa no meio evangélico, crente e tudo mais, é o que está se tornando coito de todo tipo de ave imunda e detestável. É isso aí. Então haverá um momento em que a declaração vai ser muito forte. E diz que esse anjo faz o quê? Ilumina a terra inteira com a sua glória. E o que ele prega? Os mandamentos de Deus. E essa é a questão principal aqui, tá? Os mandamentos de Deus. Depois, no final ali da voz, né, do terceiro anjo, você vai ver a colheita acontecendo. E a colheita tem 2 produtos para serem recolhidos. 2 produtos: o trigo e o vinho. O trigo é recolhido no celeiro. O vinho é para ser esmagado e pisado. As uvas, aliás. É para ser esmagada e pisada. Querido, o que Apocalipse 12 a 14 está nos mostrando é o panorama do que está diante de nós, e já começou, bem tímido ainda, quer dizer, agora não está muito mais tímido não. Já começou, e o término vai ser assim. E não vai demorar não. Tá? Tem muita gente viva aqui que vai esperar Jesus de pé, vivo. Então, tu te atenta para o lado que você está. Se é morador do céu, se é habitante da terra. Certo? Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser o trigo. Eu tenho que ser o trigo é recolhido por Deus para ir para o celeiro. Mas a uva, aquele que não aceitou, aquele que experimentou o vinho fermentado da Babilônia com as suas doutrinas mentirosas, guarda do domingo e tantas outras coisas, esse vai ser pisado e esmagado. E por fim, não é? Apocalipse capítulo 17... Está falando de Babilônia aqui. Quero terminar com esse texto. Apocalipse 17, verso 14. Pelejarão eles, quem? Isso aqui é o mundo todo, né? Contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é Senhor dos senhores, é o único verdadeiro, não é? O Rei dos reis. E vencerão também. Quem? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Onde o povo de Deus é visto? No Monte Sião. O que acontece com o guardador do sábado? Lá em Isaías 56, versos 6 e 7. Os que guardam o meu sábado, a esses vou levar ao meu santo monte. Esses são seus vencedores. Então, querido, que Deus possa te conceder o Espírito Santo operando na tua vida, na tua mente, para você ter inteligência, para não dormir. As virgens dormiram, mas acho que já dormimos demais. Já está na hora de acordar, porque já está na hora de ouvir o grito aí, está chegando o noivo. E acordar para fazer o quê? Vai dar estudo bíblico. Ou você está achando que o que você faz da tua vida, para ter o conforto, viagens e tudo mais, vai permanecer até quando? Querido, isso aí não vai valer nada em breve. E talvez o recurso que você gasta com viagens, com um monte de coisa que é para teu interesse, teu egoísmo pessoal, vai fazer com que muitas pessoas sejam levadas ao inferno, porque não foram pregar na hora que deveriam. Então está na hora dos recursos todos que temos, começar a ser aplicado aonde? Na vinha de Deus, em salvar gente. Então usa seu tempo. E vocês vão perceber que o pastor vai perturbar vocês, não é? Mas eu entendo que o Espírito Santo está tentando mandar um recado para a gente nesse momento. E a gente está percebendo de fora, de dentro, né, pelas conversões que estão acontecendo, por aquilo que a gente vai sentindo, que Deus está operando. Então é tempo de eu colocar a minha mente, né, os meus joelhos no chão, minha mente no céu, e pedir que Deus me acompanhe. Que Deus te ilumine, que Deus te use, que Deus te abençoe. Quantos querem ser moradores dos céus aqui e guardar os mandamentos de Deus? Levanta a sua mão. Amém. Eu espero que quem esteja em casa lá também esteja levantando a mão, né? E não só pregar, mas viver e salvar o máximo possível de pessoas, porque logo, logo templos, isso aqui não vai existir mais. Quem guarda os mandamentos, a fúria do dragão vai ser tão forte que tudo isso aqui vai ser confiscado. Vai sobrar só gente que se curva unicamente diante de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus o estudo dessa manhã. Eterno Deus e nosso bom Pai, nós queremos te agradecer imensamente, porque a Tua palavra não nos deixa em trevas com relação a esses últimos acontecimentos, e entendemos que é por amor que o Senhor coloca tudo isso aqui, querido Deus, dando a nós exatamente a oportunidade de conhecer por antecipação todos os eventos que estão por se seguir, os que já aconteceram e os que ainda se darão.
Mas, querido Deus, nós nos preocupamos por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, nossos familiares que ainda vivem nesse planeta Terra. Ainda há uma multidão imensa de pessoas que são olhados pelo céu como habitantes da terra, como rebeldes a Ti, rebeldes aos Teus mandamentos. Então nos usa, Senhor. Cumpre em nós essa mesma visão, aonde nós somos como Teus filhos, os guardadores dos mandamentos, como aqueles que já habitam no céu. Então nos ajuda a erguer a nossa voz em pregação, em chamar a atenção desse mundo, querido Deus, para que os Teus mandamentos sejam guardados e o Senhor seja adorado. E que Jesus Cristo, ao voltar, que possamos subir e de fato, aí sim, morar de corpo, mente e espírito no céu, na Tua presença, e nos ajuda a levarmos conosco o maior número possível de pessoas. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês e obrigado pela paciência.